Bem-vindos a mais um Direito a Falar, um programa produzido em parceria pelo ETV e pela revista Advocados. A Grécia pode sair do euro? E se sim, em que condições? Para nos ajudar a compreender os aspectos jurídicos destas questões e para nos também analisar as consequências para Portugal e para outros países europeus que esta decisão poderá acarretar, são nossos convidados os advogados Samuel Fernandes de Almeida, sócio da Miranda, Ricardo Oliveira, sócio da PLMJ, bem como o analista financeiro Marco Silva, a quem desde já agradeço a sua presença neste Direito a Falar. Muito boa noite. Ricardo, é possível a Grécia sair do euro em termos jurídicos? Como é que isso funciona? Como é que isso pode ser feito? Um país, a Grécia ou outro país qualquer do euro? Certo. Boa noite antes de mais. A resposta a essa questão não é evidente e não é evidente pelas seguintes razões. Aquilo que os tratados europeus prevêem é uma possibilidade de saída de um determinado Estado-membro da União Europeia, mas não existe nenhuma regra especificamente prevista para uma saída do euro. E, portanto, nós estamos aqui numa zona, digamos assim, não explorada. Provavelmente aquilo que vai ter que ser feito é, digamos assim, a situação ser gerida com algum pragmatismo, uma vez que acho que é visível para todos que a situação, não só especificamente esta situação da Grécia, que foi a que saiu mais fora de controle, digamos assim, mas uma série de problemas que foram detectados na construção da arquitetura do euro vão ter que ser resolvidos de uma maneira ou de outra, não é? E, portanto, nós juristas sabemos que no direito há poucas coisas que não sejam interpretáveis. Numa análise literal, digamos assim, dos tratados aplicáveis, como eu dizia antes, não está prevista uma saída da zona euro, apenas uma saída da União Europeia. Ou seja, a saída tem que ser acordada entre as partes e com vontade expressa do país que quiser sair. Exatamente, ou seja, a saída tem que ser primeiro de toda a União Europeia, o que no caso da Grécia e no caso de qualquer outro país poderá não se revelar uma situação interessante, porque em primeiro lugar perde acesso ao mercado interno e em segundo lugar perde também acesso aos fundos estruturais. Uma segunda hipótese seria proceder-se a uma revisão dos tratados de molde a que fique expressamente prevista a possibilidade de saída, e eu acho que é fácil de ver que não há condições políticas para isto nesta altura. Primeiro porque uma revisão dos tratados só pode ser levada a cabo por unanimidades e depois, como nós sabemos, por situações que ocorreram no passado. Dos tratados preverem a saída do Estado já causaria um elemento de incerteza muito grande em relação à própria moeda única, não é? Sim, mas eu acho que nós numa situação destas nós temos que estar abertos a todas as possibilidades. Samuel, em termos jurídicos, é possível? De que forma concordas aqui com a análise do Ricardo? Concordo, o tratado é claro nessa matéria, só há um mecanismo de saída que está previsto no artigo 50 do tratado, é apenas relativamente à saída por iniciativa e depois mediante um acordo que tem de ser negociado com os demais Estados-membros, mas é a saída da União Europeia. Então não há nenhum mecanismo para a saída da moeda única. Os tratados, de facto, para serem alterados, carecem de unanimidade. E ainda depois temos também, quando foi fixado e foi criada a moeda única, temos um artigo que fixa irrevogavelmente, embora a palavra irrevogavelmente parece, é como nunca, portanto é demasiado tempo, que fixa irrevogavelmente a taxa de conversão do dracma para o euro, tal como para todas as demais moedas, fazendo-se de alguma forma, portanto, desaparecer aquelas moedas. Portanto, temos aqui, do ponto de vista jurídico, quer dizer, do ponto de vista de política, de finanças públicas, do ponto de vista político e do ponto de vista jurídico, temos aqui uma situação particularmente complexa e que não foi prevista quando da criação da moeda única, não foi pensada esta possibilidade de haver um Estado que se desvinculasse da moeda única permanecendo na União Europeia. E, portanto, neste momento, olhando para a via legal única que está aberta, parece de facto ser a saída da Grécia da União Europeia, eventualmente depois regressando
e estando fora da moeda única, como existem com outros Estados, como por exemplo o Reino Unido e não está, a Dinamarca. E a Dinamarca, que não fazem parte, embora também fosse uma situação do ponto de vista político um bocadinho estranha de gerir, ou seja, um Estado desvincular-se da União Europeia, depois iniciar-se um processo novo de adesão a essa mesma União Europeia, e o que é que acontecia in between, nomeadamente em termos de acesso aos fundos estruturais, ao mercado interno, os tratados deixariam de se aplicar, as liberdades deixar-se-iam, enfim, é uma situação... Portanto, a única forma ou seria fazer isso, que não é fácil de implementar, ou então um novo acordo entre os 28 países que possibilitasse a saída do euro. Nós teremos de encontrar uma solução qualquer. Agora, quando nos fazem a pergunta, do ponto de vista jurídico, tendemos a olhar para o quadro legal atual, e o quadro legal atual não fornece uma solução para esta situação, que não significa que por vontade política não se possa alcançar isso. Não se possa alcançar qualquer forma de acordo. Agora, no atual contexto político e no contexto financeiro em que a Grécia se encontra, obviamente não parece um cenário fácil de alcançar. Marco, esta necessidade de unanimidade e o facto dos tratados não preverem a saída da Grécia, dá poder negocial à Grécia? Ou seja, dá-lhe poder negocial para tentar conseguir uma solução que lhe seja favorável, ameaçando manter esta instabilidade que penaliza toda a Europa, no fundo? Pouco, até porque a própria União Europeia tem mecanismos de pressão, neste caso o BCE, aliás, que ontem foi anunciado um deles, com a revisão dos chamados colaterais, que foi uma notícia que passou um bocado despercebida, porque não foi só a questão de manter a linha de emergência, foi a questão de que o BCE reduziu o valor dos colaterais gregos, o que significa que a partir de agora, abaixo daquele valor, é como se, teoricamente, os depósitos na Grécia levassem um haircut automático. Portanto, se o BCE fizer mais alguma destas revisões para baixo, é o mesmo que estar a assumir que os depósitos gregos não valem tanto como aquilo que valiam. Ou seja, são formas de pressão. Aliás, pode-se dizer que foi a jogada da União Europeia após o não da Grécia. É curioso que sair neste momento do euro é mais simples do que sair da União Europeia, até porque existem montes de tratados, os fundos estruturais, existem o imbróglio jurídico atrelado. A Grécia pode sair do euro e da União Europeia quando quiser e lhe apetecer. Nem sequer é preciso um acordo para isso. Vão negociar, mas não é preciso um acordo. Agora, obviamente caiu no caos completo, não só a questão da moeda, mas também a questão de não ter acesso ao mercado único. Portanto, não é isso que eu acho que os gregos têm interesse. Em termos financeiros seria a destruição completa, portanto não há qualquer tipo de viabilidade financeira no curto prazo para eles efetivarem isso. Agora, também é curioso, e isto é constatação, aliás, a crise grega é bom para nós pormos a mão na consciência e pensarmos que foi construído algo que não tinha condições para isso, nomeadamente jurídicas e também em termos de instrumentos financeiros. E é isso que nós nos temos que sentar à mesa e pensar. Sim, os gregos fizeram muitas coisas que não deviam ter feito, mas nós também construímos e colocámos-o lá numa situação que não deveria ter acontecido. E é curioso que Jacques Delors, juntamente com Durão Barroso, assinaram uma carta há poucos dias, e um estudo do Instituto Jacques Delors, agora pelos 25 anos do relatório que deu origem ao euro, tirou algumas conclusões. Uma delas foi que a principal é que a união monetária não pode existir só por si. Tem que haver uma maior integração financeira e económica da zona euro. E outra é que não foi sequer falado, e isso é muito importante, não foi sequer falado na construção do euro de como é que nós iríamos resolver uma situação de crise de solvência num país. Portanto, obviamente que nós temos que assumir também, estou a falar dos outros europeus, a nossa cota de responsabilidade nesta situação. Até porque, a bem da verdade, os gregos gastaram muito dinheiro, podemos discutir em quê, gastaram muito dinheiro, tiveram muitos déficits, mas nós também deixámos as coisas acontecer. Tivemos a ver tudo a acontecer e não fizemos nada, nem existiam alguns mecanismos, mas não tomámos iniciativas nenhumas para corrigir a situação antecipadamente. Ricardo, concorda?
Concordo plenamente. Aliás, eu acho que nós agora, perante uma situação destas, acho que não temos 30 soluções. Se a conclusão agora for que, politicamente e relativamente a esta maior integração de que se falava antes, não houver condições para avançar, eu acho que nós temos que concluir que o euro foi um erro histórico. Acho que não há muitas formas diferentes de ver as coisas e, portanto, de duas uma. Ou nós agora vamos dotar a União Europeia dos mecanismos necessários para fazer face a estes choques assimétricos que, no fundo, marcaram a economia europeia, sobretudo desde 2011, e isso poderá não ser fácil, uma vez que a forma como toda a discussão foi gerida ao longo destes últimos anos envenenou bastante as opiniões públicas. Nós tivemos uma reemergência, digamos assim, de determinados preconceitos entre países que julgávamos já afastados e que fazem com que agora nós irmos avançar para uma solução que implica ainda mais partilhas de soberania possa não ser uma coisa fácil. Agora eu julgo que o caminho para a frente é só esse. Se nós chegarmos à conclusão de que efetivamente a criação do euro foi o que os ingleses chamam o step too far, eu julgo que nós temos que todos olhar para a situação de frente e no fundo, desfazer este monstro, mas de uma forma calculada e ponderada e com tempo, e não, digamos assim, a reboque de situações como a que está a suceder na Grécia neste momento. Samuel, o que é que acha? Bom, eu acho... num conflito, eu nunca tenho sempre dificuldades num conflito em conseguir vislumbrar que só uma das partes é que tem razão. Portanto, inevitavelmente, que há uma gestão deficitária e deficiente de toda esta crise, nomeadamente em termos da construção e daquilo que é posicionamento dos demais Estados-membros. Agora, não podemos ignorar, e eu não ignoro, que a Grécia tem um historial que não é propriamente abonatório. E isto não vem propriamente da crise. Portanto, a falsificação e a viciação de contas, das contas públicas da Grécia são conhecidas. Aquilo que mais me preocupa nesta fase é que nós poderemos estar à beira de colocar em crise provavelmente o maior projeto político dos últimos 50 anos. E projeto político esse, nomeadamente fazendo ressurgir alguns, e a diabolização, quer das instituições, quer de alguns países, diabolização essa que tem sido aproveitada quer pela extrema-esquerda, quer pela extrema-direita europeia. Não esqueçamos qual é a origem deste partido que está agora no poder, não esqueçamos quem é que o tem apoiado no Parlamento. Quem são os aliados, claro. Quem é que são os seus aliados no Parlamento grego. E a nível internacional... E quem é que são os seus aliados a nível internacional, não é? Portanto, é preciso que um dos grandes apoiantes internacionais deste mesmo partido chama-se Jean-Marie Le Pen. E, portanto, nós sabemos do que é a opinião de Jean-Marie Le Pen. E nós devemos ter todos a atenção de perceber que nós estamos numa fase de fragilidade do ponto de vista económico de um conjunto significativo de países e que isso é um terreno fértil, como nós já assistimos nos últimos séculos, é um terreno fértil. Mas a forma como a União Europeia agiu perante as crises dos periféricos não contribuiu para enfraquecer a sua base de apoio histórica, que era, no fundo, as classes médias europeias, democráticas, tolerantes. É um problema logo estrutural. O euro é composto por um conjunto de moedas fortes e de moedas fracas, logo desde o início. É um cabaz, no fundo. É um cabaz de moedas, e esse cabaz, as diferenças e as assimetrias no seio da União Europeia refletem-se, ou melhor, não foram corrigidas e não houve mecanismos a quando da criação da moeda única para corrigir essas mesmas assimetrias. Se eu olhar historicamente para os países que tinham moedas fortes e tinham orçamentos relativamente equilibrados, eles mantêm-se ao longo da história dos últimos 30 anos. Historicamente a Alemanha sempre teve uma moeda forte, historicamente sempre teve, de alguma forma, embora obviamente com diversos períodos em termos de ciclo económicos. Mas com o euro, a Alemanha teve um aumento, por exemplo, do seu excedente comercial, triplicou. Com certeza que sim, eu não tenho o que nós cometemos, mas a verdade é que se nós olharmos para o filme, então colocando, independentemente depois quem é que foram os vencedores e quem é que foram os derrotados da criação da moeda única, a verdade é que a Alemanha já tinha excedentes orçamentais, já tinha um orçamento equilibrado e tinha uma moeda forte ainda antes da União Europeia.
Podem me dizer ficou a ganhar depois, ainda mais, com certeza que sim. E Portugal, Espanha, Itália, Grécia sempre tiveram déficits orçamentais, sempre ao longo da sua história. E nós temos outros países do bloco norte da Europa que sempre também tiveram excedentes orçamentais. Portanto, as moedas fortes e as moedas fracas, elas já existiam antes do euro. Não foi o euro, pura e simplesmente, tem um erro de concepção, que é não permitir a correção dessas mesmas assimetrias e não haver verdadeiramente mecanismos que permitissem corrigir. Quando algum dos Estados estava em particular dificuldade, e em que a União Europeia, de alguma forma, foi sujeita, nos últimos anos, a um dogmatismo orçamental e financeiro que, em alguns casos, conduziu a situações de alguma asfixia. Agora, nós não temos dúvidas nenhumas, independentemente. E eu fui particularmente crítico em algumas das medidas que foram adotadas nos últimos anos em Portugal, mas a nossa situação em Portugal, do ponto de vista orçamental e do ponto de vista de finanças públicas, mesmo assim, é melhor hoje do que era há 4 anos atrás. Ninguém tem dúvidas sobre isso. Podem-me dizer, o caminho deveria ter sido outro, devemos discutir. Temos umas eleições legislativas, é um bom palco para discutirmos essas mesmas diferenças. De qualquer forma, o nosso problema, por exemplo, de Portugal, não nasceu com uma crise internacional, que essa é outra que tem-se tentado vender aqui em termos internos. A crise portuguesa não nasceu em 2011, nem em 2010, nem em 2009. Há quem já alerte para o nosso crescimento anémico desde 2000 e por uma década inteira em que temos um crescimento zero, em termos de uma década, que é uma década perdida, e que não nasceu com a crise internacional. Portanto, tem-se misturado muitos temas que são, que é a construção europeia e que é deficitária. É deficitária em termos da sua integração, em termos dos mecanismos de solidariedade, em termos da correção das assimetrias. Tem-se misturado isto com as próprias crises internas de cada um dos Estados e dos problemas estruturais de cada um dos Estados-membros e tem-se misturado tudo isto naquilo que é, a meu ver, problemático, que é colocar numa altura de crise e em que as pessoas, e de recessão, que é colocar as pessoas contra a União Europeia, contra o funcionamento e da existência deste acordo político, que é o maior desafio do ponto de vista político do último século, garantidamente. E garantiu o maior período de paz na Europa. E é o maior período de paz e o maior período, de alguma forma, de prosperidade. Porque nós devemos, ainda que todos tenhamos passado nos últimos anos, e Portugal tem, obviamente, enormes assimetrias, nós não podemos nos esquecer que vivemos no continente onde há maior riqueza e onde há maior prosperidade e onde há maior paz. E, portanto, nós, os europeus, devemos ter a inteligência de não colocar em causa este projeto, e de perceber que nós estamos aqui também, para além de questões, obviamente, importantes no seio da própria União Europeia, mas estamos a discutir também questões geopolíticas que são importantes. O posicionamento da Rússia, o posicionamento dos Estados Unidos no meio disto tudo, não são temas que nós devemos discutir. E no explorar. caso da Grécia há aspectos muito relevantes. Há aspectos muito relevantes, se calhar são os mesmos aspectos relevantes que levaram a que a Grécia tivesse entrado na União Europeia e que tivesse entrado no euro. Importa não esquecer. E que são os mesmos temas relevantes que fizeram que haja uma enorme hesitação se a Turquia deveria lá estar ou não deveria lá estar. Portanto, há aqui uma série de questões que nós não devemos ignorar e, sobretudo, a mim o que me preocupa é que seja colocado em causa, bem ou mal, com todos os defeitos que tem, um projeto político que é a maior salvaguarda que nós, cidadãos europeus, temos de continuarmos a viver na alguma paz e na alguma prosperidade. Mas tem havido um esforço nos últimos anos para criar mecanismos a nível europeu para que corrijam essas assimetrias que existem entre os países da União Monetária. Esses esforços chegam ou é necessário, de facto, um governo europeu, uma forma mais eficaz de corrigir os desequilíbrios? Começava aqui por ti, Marco. Isso é a pergunta do $1 milhão, até porque é muito concreta. Esse ponto é muito concreto e nós todos devemos discutir. Porquê? O caso do governo grego, deste governo grego, nasce não é porque os gregos gostem de extrema-esquerda, okay? É porque os gregos atingiram um limite. E isso é um erro que a União Europeia tem que assumir, foi um erro de gestão do processo. Porque não estamos aqui a falar de um povo que não quer pagar as suas coisas, nem não quer fazer ajustamento. Isso é falso. Os gregos conseguiram algo que nunca antes foi conseguido ao nível, por exemplo, do saldo orçamental. Eles corrigiram 25 mil milhões de euros em 5 anos, a uma média de 5 mil milhões de euros por ano. Portugal conseguiu 3,75 mil milhões. Portanto, não vamos colocar os gregos como os incumpridores. Eles não são. Agora, chegamos a um determinado limite, não conseguem assumir mais e eles, obviamente,
por desespero, vão para um governo de extrema-esquerda. Agora, é importante também assumir o seguinte, a Alemanha foi o mais beneficiado com a introdução deste euro e com a condução dos destinos do euro, nomeadamente no fortalecimento da moeda. O saldo orçamental da Alemanha subiu até 2008, enquanto o euro subiu, enquanto Itália, França, Portugal e Grécia, todos eles caíram. Mas a média da União Europeia é igual, portanto, cai no período do euro forte e assim que o euro começa a fraquejar, todos os saldos orçamentais desses países começam a melhorar e da Alemanha estabiliza. Portanto, não é por acaso. Agora, é importante, é realmente haver pés e cabeça a discutir este assunto, porque o projeto de paz União Europeia é mais importante, muito mais importante do que o projeto União Económica. E se nós tivermos em consideração que, por exemplo, a Alemanha já transferiu, neste caso a Alemanha Ocidental, transferiu para a Alemanha Oriental cerca de 2 trilhões de dólares desde a queda do Muro de Berlim e mesmo assim não conseguiu corrigir as assimetrias que existiam, as desigualdades. Portanto, a Alemanha Oriental neste momento ainda tem cerca de 70%, o poder de compra, o PIB, é 70% da Alemanha Ocidental. Nós temos que perceber que as correções e as desigualdades demoram um tempo. E para o ano ainda há transferências hoje em dia, portanto, da Alemanha Ocidental para a Oriental. Que a Alemanha já transferiu 1,8 mil euros, eu estou a falar em dólares, portanto, são 2 trilhões de dólares. E o que é que isto está em causa? Vão transferir ainda para o ano cerca de 80 mil milhões de euros. Ora, as responsabilidades máximas, preto no branco, da Alemanha perante a Grécia, caso a Grécia tivesse um default a 100%, são de 86 mil milhões. Portanto, isto é um default total. Portanto, temos que equacionar as questões do ponto de vista também financeiro. Será que a Alemanha está realmente a ser também ela facilitadora de um entendimento? Será que todos nós, europeus, não devemos ter algum... Mas é complicado explicar ao eleitorado porque é que tem que pagar. Não, mas o problema é esse. O problema é esse, é que não tem que pagar. E isso é uma falsidade que tem estado em cima da mesa. Marco, vou-te pedir para aguentar este raciocínio mais uns segundos e nós vamos para um breve intervalo e voltamos já de seguida.